Olá, me chamo Ana Cláudia, estudante do curso de Biotecnologia da UFPB, e hoje nós vamos falar um pouco sobre escala de pH. Primeiramente, o que é acidez, né, para a gente entender tudo. Segundo Arrhenius, ácidos eles vão ser todas as moléculas que em água elas vão liberar H+. E quanto a essa força desse ácido, quanto mais ácido mais eles vão liberar H+, né? Quanto mais H+, eles vão ser mais ácidos. E a gente mede essa acidez através da quantidade de H+ por volume, né? E esse pH ele vai ser calculado graças a um homem chamado Sorensen, que desenvolveu essa escala de pH. Ele transformou os números ruins de trabalhar, por exemplo, em números inteiros, que é essa escala de pH. E essa escala mostrada ela vai valer apenas para 25 graus Celsius e 1 atm. Então, quando vai de 0 a 6,99, dizemos que ele é ácido. No 7 ele é neutro e de 7 até o 14 é básico. No nosso dia a dia, a gente tem vários exemplos, né, desses pHs. E, por exemplo, a pilha com pH muito baixo, o HCl, que é o ácido do estômago, por volta ali de 1. O vinagre, o café, o limão, o tomate, a água que está ali neutra, né, o pH 7. Fermento químico, alvejante, sabão, enfim. E a nível de curiosidade, pH ele significa potencial hidrogeniônico. E nós temos algumas substâncias que ajudam a identificar esse pH, que são os indicadores ácido-base. Então, eles são moléculas que são sensíveis à mudança de pH. Ocorre uma mudança, né, da coloração, como podem ver na imagem. Eles reagem diferente quando há grandes quantidades de OH- ou H+. E esse efeito dessa mudança de cores de acordo com o pH é chamado de halocromismo. E, por exemplo, para fazer um teste de pH simples, a gente pega uma fita universal de um indicador ácido-base e vai colocar ela no líquido que você queira analisar, o seu pH. E aí observa a coloração que ela vai estar. E de acordo com o indicador e as cores que ele proporciona, a gente vê se está ácido ou básico, por exemplo. Um exemplo disso é na piscina. A gente pode colocar uma fita dessa aí, tornassol, e ver se ele está ácido ou básico. E um exemplo desse indicador é o tornassol, como eu disse, que em meio ácido ele vai ficar rosa, e no meio mais para o neutro, o básico, né, ele não vai mudar de cor, ele permanece a cor da fita. E ele não é considerado universal, porque ele só tem apenas duas cores. E também nós temos outro indicador, ácido básico, que é a fenolftaleína, que em meio básico ela fica rosa, né? Ela pode doar o próton H+, ou se comportar como uma base, recebendo esse H+. E quando ela perde esse H+, as duplas da ligação, que vocês estão vendo aí, elas ficam alternadas e faz com que tenha os grupos cromóforos, que esses são os responsáveis pela coloração da molécula. E a fenolftaleína, ela fica incolor, né, em pH de 0 até o 7, e do 8 até o 14 ela vai aumentando o seu tom de rosa, ou seja, quanto mais básico, mais rosa ele vai ficar. E uma reação que a gente pode utilizar como exemplo é o vinagre e a soda cáustica, né, com a fenolftaleína. Então, o vinagre e a fenolftaleína, eles juntos vão ficar incolor, né, porque o vinagre ele é ácido.
Então, porque ela fica ácida, né? O vinagre é fenolftalina, o vinagre é ácido, e a fenolftalina no meio ácido, ela fica incolor. E ao adicionar a soda cáustica, o NaOH, ele vai ficando rosa, né? Porque o NaOH é básico. E essa é uma reação de neutralização. Ele vai formar um sal mais água, né? O vinagre e a soda cáustica. O vinagre, o OH do vinagre quebra e o NaOH se separam, e o Na positivo da soda com o O negativo do vinagre formam o sal, e o OH da soda negativo com o H positivo do vinagre formam a água. E aí tem a reação de neutralização. E a gente vai responder essa questão agora. Em um experimento, colocou-se água até a metade da capacidade de um frasco de vidro e em seguida adicionaram-se 3 gotas de solução alcoólica de fenolftaleína. Adicionou-se bicarbonato de sódio comercial em pequenas quantidades até que a solução se tornasse rosa. Dentro do frasco, acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente o frasco foi tampado. Em seguida, agitou-se o frasco tampado e observou o desaparecimento da cor rosa. A explicação para o desaparecimento da cor rosa é que, com a combustão do palito de fósforo, ocorreu. Então, assim que ele adicionou o bicarbonato de sódio, a gente sabe que o bicarbonato ele é um sal, né? Um sal de caráter básico. Então, ele tá aí, ficou rosa, não é isso? Que diz assim: adicionou-se bicarbonato de sódio e a solução se tornou rosa, certo? E ele é o básico. E aí, quando ela riscou o fósforo, ela nada mais fez do que uma combustão. Ela liberou CO2, que CO2 a gente sabe que é um óxido de caráter ácido. E aí, quando ela agitou, disse aqui: dentro do frasco acendeu-se um palito de fósforo, o qual foi apagado assim que a cabeça terminou de queimar. Imediatamente o frasco foi tampado. Em seguida agitou e observou o desaparecimento da cor rosa. Então, a gente sabe que desapareceu porque ácido no meio de fenolftaleína, ele fica incolor. E o que aconteceu foi que quando a combustão ocorreu, liberou CO2 e ao agitar, ele fez com que o CO2 entrasse na solução e neutralizasse o bicarbonato de sódio. Entendeu? Então a alternativa fica formação de óxidos de caráter ácido, que é o CO2. Então a correta é o 1. E também um exemplo prático, sem queimar nada, sem riscar fósforo algum nessa solução, seria, para deixar ele transparente, seria também a gente assoprar dentro do frasco, porque na expiração, né, a gente libera CO2. Então seria o CO2 reagindo com a água e formaria o H2CO3, que é o ácido carbônico. E aí também ele ficaria transparente a solução. E outro indicador ácido base que nós temos é o alaranjado de metila, que ele é vermelho até o pH 3 e amarelo acima de 3. Então a gente sempre tem uns indicadores que é melhores para indicar ácido e outros para indicar base, por exemplo. A gente pode utilizar os dois também em conjunto, dois indicadores ácido-base, por exemplo. A gente pega uma substância ácida e coloca fenolftaleína, ela vai ficar incolor, né? E em meio ácido, a gente não sabe se o pH está muito próximo de 0, por exemplo, ou mais próximo do 7. E aí a gente pega outro indicador ácido básico, a gente coloca o alaranjado de metila, por exemplo. E se ele ficar bem vermelho, a gente sabe que vai ser um pH que vai estar mais próximo do 0, do 1 ou do 2. Mas se ele ficar amarelo, tá mais para o 4, 6 ou 7 ali. Então a gente pode utilizar os dois juntos, dois indicadores ácido básico, para a gente ter uma maior precisão do pH que a substância está em. E também
E outro indicador ácido base que a gente tem é o azul de bromotimol. Então, apenas as cores deles variam, né? Ele é a mesma característica, por exemplo, da fenolftaleína. E ele vai ter essa variação de cores, né? A fenolftaleína era mais rosa, e esse é o mais um amarelo, verde e azul. Então, o pH dele mais pro 12, como mostra na imagem, mais pro básico, ele fica mais azul. E mais para o ácido, né? Mais para o 2, perto do 2, ele vai ficar mais amarelo. E no meio, ali no neutro, ele fica um verde. Então, entre o verde e algumas extremidades do ácido e do base, ele tem essa variação de tons de verde. E agora a gente vai responder uma questão relacionada a esse indicador base, ao azul de bromotimol. Então vamos lá. Para sua apresentação em um show de química, um grupo de estudantes confeccionou um recipiente com 3 compartimentos, 1, 2 e 3, dispostos de modo a lembrar o formato da bandeira brasileira. A esses compartimentos adicionaram-se 3 soluções aquosas diferentes, todas incolores e de concentração igual a 0,1 mol por litro, uma em cada compartimento. O recipiente foi mantido em posição horizontal. Em seguida, acrescentaram em cada compartimento o indicador azul de bromotimol, que apresenta cor azul em pH maior do que 7,6, ou seja, no meio básico, e amarela em pH menor do que 6, ou seja, ácido, né? Como resultado, o recipiente apresentou as cores da bandeira nacional, conforme mostra a figura. Então, a gente tem o 1, o verde, o 2, o amarelo, e o 3, o azul. As soluções aquosas colocadas inicialmente pelos estudantes nos compartimentos 1, 2 e 3 podem ter sido, respectivamente. Então, como mostra aí, né? Ele tem a cor azul, como eu disse, no pH maior do que 7,6 é básico. A amarela em pH menor do que 6 é ácido. E nas alternativas a gente tem 4 substâncias, que é o cloreto de sódio, o ácido clorídrico e o hidróxido de sódio e o carbonato de sódio. Então, como na cor azul, que é a 3, ela é maior do que 7,6, ou seja, um meio básico, a gente tem duas opções para o meio básico. A gente tem, na opção 3, a gente tem duas opções, que é o NaOH, né, que é o hidróxido de sódio, é uma base, e o Na2CO3, que é o carbonato de sódio, que ele é um sal de caráter básico, porque a base dele é forte e o ácido dele é fraco. Então a gente tem essas duas opções. A 3 ela pode ser tanto o carbonato de cálcio, de sódio, como o hidróxido de sódio. Então a gente tem apenas a letra A, né, como o hidróxido de sódio na terceira opção. Mas enfim, vamos fazer. E a cor amarela, que é a 2, ela é um ácido, né, que é o pH menor do que 6. Então, para a substância 2, a gente tem o ácido clorídrico, né, que é o HCl, é um ácido. Então, na segunda opção, ácido clorídrico. E a primeira, ele não fala. Então, a gente deduz que é uma substância neutra, né? Que é, por exemplo, o cloreto de sódio, que é o NaCl, é um sal. Um sal neutro, porque a base dele é NaOH, é forte, e o ácido dele, o HCl, também é forte, ou seja, eles se neutralizam, né? É um sal neutro. Então, um seria o sal neutro, que é o cloreto de sódio. Seria o cloreto de sódio, né? O 1.
que é o NaCl. O 2 seria a base, né? Que é o ácido clorídrico. E o ácido clorídrico, que é a amarela, né? E o 3, que a gente tinha duas opções de bases, que o 3 é a cor azul, que é um pH básico. A gente tem o hidróxido de sódio, que ele é uma base, NaOH. E com isso a gente termina a nossa aula referente à escala de pH e seus indicadores ácido-base. Muito obrigado por assistir até aqui.